sempre tem algo a mais que está sendo dito, sem que o paciente se dê conta de que está sendo dito, né? E isso vai puxar com o que eu ia falar agora, do processo primário. O que é o processo primário, pessoal? Vocês já viram isso? Já devem ter ouvido falar sobre isso. O processo primário é uma forma de funcionamento do pensamento primitiva. É uma forma de pensar caracterizado por associações livres, por atemporalidade. É o modo de funcionamento do inconsciente. Então, é o que caracteriza os sonhos, por exemplo. Por que os sonhos têm essa aparência de tão absurdo, de tão maluco, tão doido? Porque quando o nosso ego desliga, que é o responsável pelo pensamento consciente, o processo primário entra em ação. E aí começam associações para lá, para cá, a pulsão começa a circular entre todas as representações. Tem o efeito da atemporalidade, porque no inconsciente o que a gente fez ontem e o que a gente vivenciou com 3 anos de idade coexistem lado a lado. A transferência, ela funciona através do processo primário, porque os afetos são dirigidos para os objetos sem considerar os princípios da racionalidade, da razoabilidade, sem seguir os critérios do pensamento consciente, da razão. Então, o processo primário é uma forma de pensar primitiva, própria do id. O processo secundário não. Esses impulsos eles são submetidos à razão e à racionalidade. Então o sujeito ele chega lá na padaria, encontra uma mulher que tem o nariz igual da tia dele. Vai falar, nossa, não gostei dessa mulher aqui, tem o nariz igual da minha tia, já não gostei dela, detesto a mulher da padaria. Isso é processo primário, puro e simples. É um modo de funcionamento de pensar muito primitivo. A transferência ela tem essa característica de escapar da intelectualidade, da razoabilidade. Então, a repetição, a gente estava falando da repetição. A repetição é o real que não foi simbolizado. Mais do que isso, é o real que não foi temporalizado. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso daí, porque isso é um aspecto que joga contra o nosso trabalho, de rememoração e elaboração. Relembrar para esquecer é o princípio da psicanálise. A gente só pode esquecer alguma coisa a partir do momento que ela foi relembrada, elaborada, e aí sim você consegue deixar isso no passado. Você consegue cessar as interferências do passado no presente. Então Freud ele mostra que a repetição é o efeito da atemporalidade do inconsciente. Enquanto o sujeito está repetindo certos padrões, isso mostra pra gente que o sujeito está sendo determinado pelo seu inconsciente. Enquanto a repetição permanece, o inconsciente está no comando. Vocês já viram aquelas pessoas que parece que estão sempre meio avoadas assim? Você chega para ela, que bicho te mordeu, fulano? Você está no mundo da lua. Né? Também, a pessoa está muito no funcionamento inconsciente. Então, a consciência ela é ordenada temporalmente. Os eventos que são registrados na consciência, eles são alocados lá numa sequência lógica e cronológica. Mas no inconsciente ele não se ordena dessa forma. As experiências de toda a nossa vida estão lá próximas. Não estão distantes temporalmente, não são separadas temporalmente. E aí Freud vai dizer que o passado ele se dá como presente justamente porque ele foi esquecido como passado. A elaboração que acontece a partir de uma interpretação adequada é um trabalho que possibilita o desprendimento de certas atitudes repetitivas, mas ela permite também uma ampliação da consciência. A ideia psicanalítica é que uma repetição acompanhada de uma interpretação correta permite que o sujeito estabeleça uma nova relação de temporalidade com a sua própria história. A repetição,
associado a uma interpretação correta, o sujeito ele estabelece uma nova relação temporal com a própria história. O passado se torna passado, finalmente. E aí tem alguma possibilidade de mudança. Porque o, o, a premissa da psicanálise é essa, né? Que o passado só se torna passado quando ele é relembrado e elaborado. Quando isso acontece, o passado pode ser conscientemente colocado no seu devido lugar. Por isso que Freud vai falar lá nas 5 lições da psicanálise. É necessário relembrar para esquecer. É isso que caracteriza a psicanálise. Então, a função da recordação é desatualizar o passado. É temporalizar o passado. É fazer cessar as interferências do passado no presente. Então, a recordação ela permite o sujeito a situar, permite o sujeito ordenar temporalmente os acontecimentos da vida dele. Sair desse processo primário atemporal, em que o passado está toda hora sendo colocado, vivenciado como presente. Agora, a repetição ela é um substituto das lembranças conscientes. A repetição é uma alienação do sujeito com relação ao seu próprio inconsciente. Então, essa é uma leitura, né, mais freudiana, mais presente entre os kleinianos, a escola inglesa, né, que é onde, para eles, o manejo clínico da transferência passa pela rememoração. É um manejo clínico que coloca uma ênfase muito grande na interpretação por parte do analista, né, em cima dessa transferência, dessas repetições. Então, para a escola inglesa, o que a gente tem? É a seguinte equação. Velhas relações de objetos antigas, mais emoções e lembranças reprimidas, mais a figura do analista, gera-se o fenômeno da transferência. Então, algo pré-existe no paciente e que está pronto para aproveitar a figura do analista para disparar nessa tela em branco. Ficou claro, pessoal, essa questão da interpretação como uma forma de temporalizar? Enquanto o sujeito não relembra, não elabora, o inconsciente está no comando, o inconsciente é atemporal e os conflitos antigos vão seguir sendo transferidos para as relações atuais. O contrário da repetição é a rememoração. Ah, é verdade. Aquele exemplo que eu coloquei. Nossa, é verdade. O meu chefe parece mesmo o meu pai, quando meu pai me buscava na escola, não sei o que, falava tal coisa. Se o sujeito não tem essa consciência, a repetição continua. Sempre arrumo, tem o dedo podre, né, que a gente ouve na clínica também. Sempre escolho uma pessoa que me faz mal, que me trai, que não sei o quê. Continua repetindo, né? Alguma coisa precisa ser elaborada. Não tem remédio, não tem fármaco que faça isso cessar. Esse padrão de comportamento cessar. Então a função dos analistas freudianos é isso daí, né? Funcionar como um espelho vivo. Um espelho vivo que vai interpretar a transferência, interpretar as repetições, as projeções que o paciente faz. É por isso que é uma abordagem que propõe um papel mais ativo por parte do analista, né, no que tange as interpretações. Se você pegar, por exemplo, os franceses, com Lacan, eles quebram esse lugar do analista como alguém que sabe e que vai interpretar tudo o que acontece no campo da transferência, né? Por isso que, pensando na escola francesa, as interpretações são bem mais reduzidas, né?
E as interpretações dos analistas lacanianos, eles não visam fornecer um sentido pronto para o paciente. Né? São interpretações que geram mais dúvidas do que certezas. Justamente por isso, porque a escola francesa ela vai buscar romper com esse lugar psicanalítico ortodoxo, né? Do analista clássico que sabe tudo sobre o outro. Então, é uma vertente que questiona isso, né? Até que ponto que o analista ele é detentor do saber sobre o outro. Né? Eles questionam aquele SSS, né? O sujeito suposto saber. Então, que é esse eixo, né, do SSS, que Lacan entende que a transferência ela se inicia através dessa suposição, né? A suposição de que o paciente faz do analista, de que ele sabe alguma coisa do sofrimento dele, sobre suas angústias, né? E por isso que o paciente vai endereçar uma demanda de saber para o analista, com a expectativa de que esse saber emitido pelo analista possa aplacar a angústia dele, possa reduzir o seu sofrimento, reduzir a sua angústia. Só que o que os franceses vão colocar é o seguinte: o psicanalista sabe muito pouco, né, ou nada sabe sobre o sofrimento do outro. Então essa é uma posição paradoxal, né, porque o psicanalista ele tem que sustentar uma posição de que ele sabe algo do sofrimento do outro. Ele precisa se colocar nesse lugar do suposto saber para que haja o início da transferência, mas ao mesmo tempo ele deve estar advertido de que ele não sabe. É o outro que vai ter que construir um saber sobre si mesmo. Né? Então, o Lacan ele vai alertar para os psicanalistas, né? Ele vai dizer o seguinte: não compreenda rápido demais. Eu gosto dessa frase dele. Né? Não compreenda rápido demais. O que ele está dizendo? É uma referência de que a análise ela deve funcionar. A análise deve oferecer para o paciente uma nova forma de organização, uma nova forma de se relacionar com os outros. Uma relação que deve ser organizada em torno da ausência de uma referência fálica. O que é uma relação organizada em torno da ausência de referência fálica? Uma relação em que um sabe e o outro não sabe de nada. E aí, o que os franceses colocam, né? Essa nova forma de organização do campo relacional, essa organização destituída de uma referência fálica, que acontece quando o analista sai do lugar do suposto saber. Aí o analista vai ter que trabalhar o narcisismo dele na análise pessoal, mas quando o analista sai dessa posição, se cria uma realidade paralela dentro da análise. Porque o sujeito ele é convocado a construir um saber sobre si próprio, né? E uma crítica também que os franceses fazem aos freudianos da escola inglesa. O analista interpreta sempre de acordo com a própria experiência e a própria subjetividade dele. Então eles vão dizer assim: cara, essas construções interpretativas que vocês ficam fazendo dizem mais respeito de você do que do analisando. Vocês já perceberam em vocês, às vezes, quando vocês estão atendendo um paciente, o paciente está demandando alguma coisa de vocês, que vocês interpretem, ou digam uma frase mágica que vai solucionar o problema do paciente? O analista acaba se entregando, cedendo e respondendo essas demandas e começa a lançar um monte de interpretação. Que às vezes assim, não tem nada a ver com o que o paciente está dizendo. Essas interpretações, elas estão mais a serviço de aplacar a angústia do analista do que algo que faz sentido para o paciente. Que nem quando você está chateado, você convida um amigo para sair. Você quer falar. Aí você começa a falar, desabafar para o amigo começa a te interromper e falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você está sentindo, com o que você está pensando. Sabe, é chato demais isso, muito ruim isso. Então, é isso que os analistas franceses fazem de crítica aos ingleses, né?
que assim, fica quieto. Sabe, se tem alguma, se surgiu, enquanto o paciente está falando alguma coisa, surgiu alguma coisa na sua cabeça sobre o caso dele, fica quieto. Porque isso não desrespeita ao paciente, desrespeita a você. Porque um analista também, lembra, Juan, que eu coloquei? O sujeito ele vai selecionar os elementos do discurso racionalmente para agradar o analista. O analista também vai fazer isso. Ele vai selecionar algo do discurso do paciente que chamou a atenção dele. Só que algo do discurso do paciente chamou a atenção do analista, porque isso tem a ver com ele. Aí é o que? Contra-transferência. Se o analista ele pegar, selecionar uma parte do discurso e falar, eu vou trabalhar em cima disso aqui, pronto, está contra-transferindo. Está errado também. Então é muito difícil, né, pessoal? A gente vê que atender não é fácil mesmo. E a gente vê que o analista ele é alguém que tem boas razões para ficar em silêncio, né? Deixa o paciente falando. O melhor remédio para a angústia é fazer com que o angustiado fale. O Simonetti fala isso. Estimule o paciente a falar. Né? Não venha com... Não tenha pressa de interpretar. Não tente responder essas demandas do analismo, do analisando o tempo todo. Vamos dar uma descansada, né, pessoal? A gente volta, eu vou falar só um pouquinho sobre essa questão da transferência, da contra-transferência. Só uma palhinha, porque a próxima aula vocês vão falar sobre isso também. A próxima aula é sobre contra-transferência. Então eu vou falar só um pouquinho, que eu queria terminar só uma parte importante desse assunto. Eu vou ler alguns trechinhos. O texto do Freud sobre a dinâmica da transferência não é um texto longo, é um texto curto, a gente poderia ler ele inteiro. Só que ontem eu grifei só algumas partezinhas para a gente discutir, e aí eu abro e vocês falam. Tudo bem? Então até às 11. Até já, pessoal. Tchau, tchau.